Saudações, alunos da terceira série do ensino médio do estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de história para vocês, uma aula de retomada em que vamos rever alguns dos principais conteúdos aí abordados ao longo do terceiro trimestre. Mais especificamente, o objetivo da nossa aula de hoje é compreender as características do regime autoritário iniciado aí no ano de 1964. E rever os mecanismos de resistências a esse regime. Esse período aí que vai ser estabelecido no Brasil uma ditadura civil-militar. Isso é, você não vai poder votar mais diretamente para grandes cargos políticos, como presidente, governador, uma série de prefeituras, caracterizando aí um governo de cunho autoritário. Então, conhecimento prévio. O governo de João Goulart, que governou o Brasil entre 1961 e 1964, foi bastante conturbado. Vocês lembram quais foram os principais embates desse período? Aqui nós temos uma imagem do ex-presidente sendo abraçado no primeiro Congresso de Trabalhadores Agrícolas, em novembro de 1961. Bom, vamos rever aqui um pouco. O governo Jango já começa com uma tentativa de golpe. Civis e militares da oposição tentaram impedir sua posse depois da renúncia de Jânio Quadros. Então, a princípio, eles tentaram impedir que o vice-presidente João Goulart tomasse posse como presidente, lembrando que no momento em que Jânio Quadros renunciou à presidência, o João Goulart estava na China, a China comunista. Então isso gerava bastante crítica a ele, e no segundo momento eles acabaram estabelecendo um sistema parlamentarista no Brasil, mas que não vigorou por muito tempo, já que um plebiscito devolveu ao presidente João Goulart o cargo de chefe de governo. O principal programa político de Jango eram as reformas de base. Ele pregava reforma agrária, reforma fiscal, reforma eleitoral, reforma administrativa e reformas educacional. A oposição enxergava nessas propostas uma antecâmara, um início de uma proposta de governo comunista. Sempre lembrando muito que nesse período aí nós estávamos em plena Guerra Fria, aquela grande disputa ideológica entre Estados Unidos, de um lado, defendendo o capitalismo, e a União Soviética, de outro lado, defendendo o regime socialista. Então, isso aí vai ter influência direta no Brasil, na política brasileira. Então, problematização aqui para a gente. É consenso entre os estudiosos, tanto brasileiros quanto brasilianistas. Brasilianistas são aqueles estudiosos estrangeiros, mas que são interessados e pesquisam a história do Brasil, que em 31 de março de 1964 ocorreu um golpe de Estado civil-militar e que os anos que se seguiram caracterizaram-se como uma ditadura. Tá? A gente fala aqui de civil-militar porque não foi apenas um governo de militares. Você teve apoio de amplos setores da sociedade civil, como alguns meios de imprensa, empresários, entre outros, que não têm natureza militar em suas profissões, em seus cargos, mas que deram apoio, deram sustentação a esse regime, justamente aí procurando afastar o Brasil de um possível comunismo. Quais as características desse período que evidenciam como um regime ditatorial? Então, aqui, pessoal, nós fazemos uma reportagem da revista super interessante que fala: mito, a ditadura militar foi branda. Os generais queriam parecer legítimos, mas discretamente foram endurecendo o regime até transformar a tortura e o extermínio em política de Estado. Então, apesar dos militares darem uma carinha diferente para a nossa ditadura, não foi aquela ditadura pessoal de um único general, tá? Eles acabaram, por exemplo, mantendo o Congresso aberto, com breves exceções, em que fechavam. E haviam possibilidades de manifestações artísticas, mas os primeiros anos do regime foram marcados por cassações de mandatos de políticos, foi marcado por prisões, foi marcado pelo uso de violência e do controle policial. Então, a princípio, eles vão manter aí partidos políticos até certo nível de eleições, mas com o tempo eles vão endurecendo pouco a pouco esse regime que vai assumir o poder aí. E o primeiro presidente militar do Brasil foi o general Castelo Branco. Tá? Como presidente do Brasil, o que ele fez de políticas? Primeiro, ele cortou gastos, economizar. Segundo, ele aumentou os impostos no Brasil. Então, ele cortou o que o Brasil gasta, mas ainda aumentou o que ele recolhe. Contraiu empréstimos dos Estados Unidos e incentivou fortemente a entrada de capital estrangeiro para o Brasil. Comprimiu o salário dos trabalhadores. Isso quer dizer o quê? Todo ano o salário tem que ser reajustado. Geralmente era reajustado de acordo com a inflação do ano anterior.
O Castelo Branco ele vai começar uma política em que ele vai sempre reajustar menos que a inflação. Assim, com o levar dos anos, o salário mínimo vai perdendo seu poder de compra, vai perdendo aí seu poder aquisitivo. E ele rompeu relações diplomáticas aí com a ilha de Cuba. Vamos lembrar que Cuba havia sofrido uma revolução de caráter socialista e estava vinculada à União Soviética. E durante o governo dele que vai ser instituído os primeiros atos institucionais que vão estabelecer aí cada vez mais um regime autoritário. O ato institucional número 1, que permitia ao governo militar cassar mandatos legislativos e suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, além de estabelecer eleições indiretas para presidente. Agora, quem iria escolher o presidente do Brasil seria o Congresso Nacional e não mais o povo brasileiro. O ato institucional número 2, ele fechava todos os partidos políticos do Brasil e estabelecia apenas 2 partidos políticos, a Arena e o MDB, um partido do governo, a Arena, e um partido de oposição ao governo, o MDB. E o ato institucional número 3 estabelecia eleições indiretas para governadores e governadores e também os prefeitos de capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes. Esses passariam a ser indicados aí pelo governador. Então, em zonas estratégicas, como cidades de fronteira ou cidades grandes, mais de 200 mil habitantes, e nas capitais do estado, o cargo de prefeito era um cargo que era indicado pelo governador. O governador aí que era votado também de forma indireta. Ele também estabeleceu o ato institucional número 4. Esse ato aqui convocava o Congresso para votar uma nova Constituição para o Brasil. Uma Constituição que o presidente foi lá e escreveu e colocou já pronta. Ele só tinha que votar sim. E essa nova Constituição ampliava em muito os poderes do presidente, do Poder Executivo. Também foi no governo de Castelo Branco que foi aprovada a lei de imprensa. Esta lei amparava a censura aos meios de comunicação, jornal, TV, peças de teatro, música, etc. Então, a partir daí, você perde a liberdade de manifestação artística e você perde a liberdade de imprensa. Muitas pessoas falam que na época da ditadura militar ela era mais honesta porque você não tinha tantas reportagens sobre esquemas de corrupção, coisa assim. É claro que você não tinha reportagem disso, era proibido reportar. Então não é que não acontecia, era proibido a divulgação. E também vai ser nesse período que vai ser aprovada a Lei de Segurança Nacional, que conferia à Justiça Militar o direito de julgar os crimes de subversão. O que era uma pessoa subversiva? Eram todos aqueles que não concordavam com a ideologia oficial do governo. Bastava você discordar do governo, você já era um subversivo. Seja se você fosse socialista, fosse anarquista, qualquer outra doutrina política, que se não a do governo, poderia ser alvo de subversão. Mas vamos aí para a primeira atividade da nossa aula de hoje. Embora seja considerado um militar linha branda, por que muitos pesquisadores consideram essa imagem de Castelo Branco errada? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, embora seja considerado um militar da linha branda, por que muitos pesquisadores consideram essa imagem de Castelo Branco errada? Bom, minha sugestão de resposta. Porque foi justamente em seu governo que foram editados os primeiros atos institucionais e leis que demonstravam a característica autoritária do governo que se seguiria. Então aqui que você vai ter os primeiros atos institucionais, as primeiras demonstrações de que nós não seríamos mais uma democracia plena. Tá? Mas o pior dos atos institucionais foi feito pelo seu sucessor, que foi Costa e Silva, que é o ato institucional de número 5. Esse aí é considerado o ato mais duro, o mais restritivo da ditadura militar, e é o que demonstra na cara dura que havia uma ditadura ocorrendo. Através dele, ele vai passar para o presidente o poder de fechar o Congresso Nacional, ele poderia governar sem ter a Câmara de Deputados. Tá? Fazer leis e ordenar a intervenção nos estados e municípios. Se algum governador, algum município desagradasse ao presidente, ele poderia demitir e indicar um outro. Caçar políticos eleitos pelo povo, mais um direito novo para o presidente. Também demitir, transferir e aposentar funcionários públicos que por acaso se manifestassem contra o regime. Decretar estado de sítio, ficava autorizado aqui através disso. E também suspender o direito do habeas corpus aos acusados de crime contra a segurança nacional. Esse aqui se torna bastante grave, esse elemento de suspender o habeas corpus. Porque o habeas corpus é um princípio jurídico importante. Se você comete um crime, mas não é um crime que você vai cometer de novo, você pode pedir para responder em casa o processo, o trâmite legal. Então você pede para o Estado abrir mão do seu corpo. No caso aqui, o que ele vai fazer? O habeas corpus continuava existindo, mas para crimes contra a segurança nacional, daí ele não existia. Você ficava preso e na prisão mesmo, sem poder entrar com nenhum recurso. E justamente como resposta aí ao ato institucional de número 5, grupos da esquerda aderiram à luta armada como meio para derrubar a ditadura. Para financiar suas ações e lutas, os guerrilheiros promoveram assaltos, promoveram sequestros de diplomatas para trocá-los aí por presos políticos. Então, e o governo passou a combater essa guerrilha violentamente, com o apoio de órgãos de espionagem e usando prisões, torturas e assassinato. Então você vai ter o estabelecimento de uma guerrilha contra a ditadura de um lado, mas você também vai ter do outro lado o fortalecimento dos mecanismos de repressão, que vão se usar de técnicas ilegais até, para justamente combater essa guerrilha. Tá? E também vai ser nesse período da ditadura militar que vai ocorrer o famoso milagre econômico, tá? Que foi idealizado pelo ministro da Economia, Delfim Neto, e ocorreu durante o governo Médici. E se caracterizou pela combinação de 3 fatores conjugados. O crescimento da economia brasileira, que foi um crescimento muito alto, a uma taxa de média de cerca de 11% ao ano, isso ali entre 1969 até 1974. Também índices de inflação relativamente baixos para o período e uma expansão do comércio exterior em mais de 3 vezes. Então, nesse período aí do governo Médici, nós vamos ter um grande crescimento econômico do Brasil, mas isso não é necessariamente visto por toda a população, pois eles ainda mantinham a política de manter salários baixos para os cidadãos. O próprio Delfim Neto ele falava que era primeiro era necessário deixar o bolo crescer para depois dividir o bolo. Mas vamos aqui, a gente fala também desse período, vai ser um grande período da propaganda do governo brasileiro. A propaganda oficial era uma forma de demonstrar que o país estava se desenvolvendo e progredindo. Aqueles que não estavam satisfeitos deveriam deixar o país e assim eles procuravam mascarar a repressão aos opositores do regime. Como aqui nós temos vários cartazes que mostrem Brasil, ame-o ou deixe-o. Ao pessoal que teve que ir para o exílio, que não gostava da ditadura, eles tiravam sarro, dizendo o último que sair, que apaga a luz e fecha a porta. E aqui um outro com a bandeira do Brasil, o cartaz da Semana da Pátria, escrito ninguém mais segura este país. Justamente enfatizando aí os grandes índices de crescimento econômico que ocorreram nesse período. E também nós vamos ter aí grandes canções de protesto que passam a ocorrer. Então, se de um lado você vai ter toda uma propaganda do governo, justamente valorizando o seu patriotismo e o regime através da economia, você vai ter do outro lado as canções de pessoas que eram contra o governo. Como, por exemplo, nós temos aqui
uma canção de Chico Buarque de Holanda e de Gilberto Gil, chamada Cálice, em que na letra ela diz aqui: Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Então, essa música foi censurada justamente pelo regime militar. Tá? Mas ela contém denúncias e críticas sociais. Você consegue identificar essas críticas nas letras? Você tem um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, justamente aqui quando a gente fala dessa canção chamada Cálice, ela já faz uma crítica própria à censura. Porque se você olhar a palavra cálice, ela é muito parecida com a palavra cálice. Então, aí justamente demonstrando essa questão de você não ter a liberdade de expressar. E também ele reclama da força bruta e de outra realidade menos morta. Então aí são algumas coisas que ele faz. A música ela foi composta para o show Fono 73, que a gravadora Fonogram, atual Universal, organizou no Palácio de Convenções em Anhembi, em São Paulo, em 1973. No dia do show, quando Gilberto Gil e Chico Buarque começaram a cantar Cálice, eles tiveram os microfones desligados. Um sensor foi lá e tirou os microfones, justamente para que a população não pudesse ouvir a música Cálice. Bem simbólico isso. Tá? Então, a música, em diferentes momentos, serviu como forma de crítica social ou política, coisa que ainda acontece até os dias atuais. E o cinema também ele vai ter uma forte influência de novos diretores, que também fizeram críticas sociais e políticas em seus filmes. Entre aqui destacam-se diretores como Glauber Rocha, Nelson Pereira Santos, Arnaldo Jabor, entre outros. Esses filmes aí procuravam justamente demonstrar pessoas em situação de miséria, em situações de humilhação, bem como pessoas comuns, emitindo suas opiniões em diversos assuntos, coisa que o governo militar não queria. As pessoas comuns emitindo opinião que não fosse a propaganda oficial do governo. Mas vamos aí para mais uma atividade e que eu pergunto, embora perseguidos e censurados, muitos artistas se destacaram durante o período militar por canções, filmes e peças teatrais de protesto. Quais temas eles costumavam abordar em suas artes? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, pessoal, conseguiram responder? Eu perguntei para você quais temas eles costumavam abordar em suas respectivas artes, como maneira de fazer protesto aí contra a ditadura militar. Bom, em suas artes, eles procuravam demonstrar de forma disfarçada os crimes cometidos pelo regime militar, assim como demonstrar um Brasil que não vai bem, tá? Demonstrando a pobreza e a miséria da população mais carente, entre outros problemas sociais brasileiros. Então, assim, eles procuravam quebrar justamente aquela imagem que se tinha do progresso brasileiro, do milagre econômico, do grande crescimento. Um Brasil, um país que agora está dando certo. Eles mostravam, calminha, não é bem assim a coisa. Tá. Mas retomada, então, nesta aula revisamos alguns dos principais aspectos do regime militar, como primeiro, o golpe de 31 de março de 1964, também as medidas autoritárias através dos atos institucionais. Também observamos o que foi o milagre econômico brasileiro e como o governo se utilizou isso em sua propaganda oficial e também as formas de resistência ao regime militar, como a guerrilha armada e o papel das artes no protesto contra esse regime. Certo? Então, com isso aí, agradeço a todos por mais essa aula. Até a próxima!